Hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu na África do Sul e envolve uma garota que tinha apenas 17 anos. E a forma como seu corpo foi encontrada deixou ali a cidade, o bairro principalmente, muito chocado. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então, se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário também dando a sua opinião, isso é muito importante. Ativa o sininho de notificações e bora pro vídeo. Anika Smith nasceu em 18 de julho de 1993, em Pretória, na África do Sul, filha do casal Charlotte e Johan. Quando ela estava com 13 anos, seus pais se divorciaram. Foi uma transição difícil para Anika, mas ela continuou a ter um relacionamento positivo com ambos os pais. Enquanto crescia, ela demonstrou um amor muito grande pelos animais, tanto que costumava ser voluntária em um zoológico local. Com o divórcio dos pais, a mãe decidiu que seria melhor se mudar para a cidade do Cabo, que não fica perto, fica a cerca de 15 horas de carro ou 4 horas de voo. Com isso, ela precisou escolher com quem ela iria morar e ela escolheu ficar com o pai. Conforme crescia, ela percebeu o quanto sentia falta e precisava de sua mãe. Então, ela se mudou para a cidade do Cabo e foi morar com sua mãe e o namorado dela. Charlotte tinha algumas regras em casa e Anika não gostava de todas as regras e não se dava bem com o namorado de sua mãe. Então, depois de menos de um ano, ela voltou para morar com seu pai mais uma vez. Seu pai foi descrito como muito tranquilo. Na casa não tinha muitas regras como na de Charlotte. Anika foi uma adolescente muito feliz, mas em seus últimos anos de adolescência, as coisas começaram a mudar. Havia uma diferença notável em seu comportamento e ela parecia mais contida. Ela também mudou sua aparência e começou a usar maquiagem pesada, batom escuro e roupas pretas. Ela também pintou seu cabelo, que era loiro, para o preto. Ela só queria dizer que estava mudando e ficando mais velha. Ainda assim, algumas pessoas sentiam que o estilo de criação do pai carecia de regras e estrutura. Anika começou a fumar, beber e participar de muitas festas com os amigos. Ela estava começando a ultrapassar os limites, o que é comum nessa idade. No dia 10 de março de 2010, Anika, que estava com 17 anos, acordou naquela manhã e não estava se sentindo muito bem. Quando ela contou ao pai que estava com um pouco de dor de ouvido, febre, não estava bem. Então o pai decidiu levá-la até o médico. Ela foi lá, fez uma consulta e descobriram que ela estava com uma infecção em seu ouvido. Então o médico disse que o ideal era ela voltar para casa, tomar algumas medicações e passar ali alguns dias descansando sem precisar ir à escola, mas que não era nada grave e que logo o ouvido dela estaria 100% saudável. Então foi isso que o pai fez, levou ela para casa, disse para ela ficar descansando, dormir bastante, que assim ela iria se recuperar mais rápido, e ele também passou na farmácia e pediu que eles entregassem as medicações ali, os antibióticos, na casa deles ali e que ela iria atendê-los. Então foi basicamente isso. Ele deu ali algumas instruções para ela, ficar em casa tomando um chá, tomando suas medicações, se cuidando, que ele iria para o trabalho, mas logo ele estaria em casa. A partir daí, sabemos que Anika conversou ao telefone com sua mãe, por volta das 9 horas da manhã. A conversa foi completamente normal. Charlotte disse mais tarde que sua filha parecia bem e não havia sinal de que algo estivesse errado, a não ser pelo fato dela estar doente, mas que não era nada grave. Por volta do meio-dia, o entregador da farmácia apareceu na casa com o medicamento de Anika. Quando o entregador parou na casa, ele buzinou para Anika sair e pegar a medicação. Ele notou que o portão estava fechado e parecia estar trancado. E também os cachorros da família estavam no jardim da frente. Ele buzinou várias vezes e esperou um bom tempo, mas ninguém apareceu para atendê-lo, então ele foi embora. A farmácia ligou para o pai de Anika para confirmar o endereço
e descobrir o porquê que ninguém tinha atendido ali o motoboy para ele entregar o medicamento. O pai de Anica, por sua vez, ligou para casa para entender ali o que estava acontecendo e quando ele não conseguiu falar com a sua filha, ele deduziu que ela estava dormindo. Ele então avisou que pegaria os remédios da sua filha mais tarde. Nesse momento, seu pai não ficou preocupado. Ele acreditou que ela estava cansada por causa da infecção e só estava dormindo. Não parecia ter nada de errado. Mas quando ele voltou do trabalho naquele dia, ele percebeu algumas coisas estranhas ao chegar em casa. Uma das primeiras coisas que ele notou foi que o portão da frente estava destrancado e os cães estavam presos na parte lateral da casa, o que era incomum. Quando ele entrou na casa, encontrou a sala de jantar uma bagunça, com as cadeiras tombadas. Na mesa da cozinha havia 2 xícaras de café que pareciam intocadas. Ninguém tinha tomado um gole delas ainda. Percebendo essa situação estranha, ele ligou para o celular de sua filha, mas ela não atendeu. Ele imaginou que por algum motivo ela pudesse ter saído de casa. Quando ele foi até o quarto de sua filha para verificar e abriu a porta, ele viu uma cena chocante. Anica estava deitada em sua cama, nua da cintura para baixo. Ela foi esfaqueada várias vezes e teve a garganta cortada. Suas mãos foram cortadas e ela foi abusada com uma garrafa de vidro. Seu corpo foi posicionado de uma forma que parecia ser uma tentativa de humilhá-la. Ele correu até a casa do vizinho para pedir ajuda e o fez voltar para casa com ele. Esse vizinho também viu toda a cena e ficou muito chocado. A forma como ela estava deitada na cama era horrível, uma coisa muito perturbadora para qualquer um ver, mas esse vizinho conhecia a família há 23 anos e tinha visto Anica crescer. Logo em seguida, a polícia chegou ao local. Não havia sinais de entrada forçada, junto com as 2 xícaras de café que foram encontradas na mesa da cozinha. Parecia que Anica havia deixado alguém entrar, então provavelmente ela conhecia a pessoa. A polícia deduziu que ela foi atacada depois de servir o café. O que sabemos é que essa pessoa não era uma presença frequente na casa, pois ela teve que prender os cães. Se fosse alguém mais conhecido, não teria nenhum problema, pois os cães eram dóceis com quem eles conheciam. Nada parecia ter desaparecido ou sido levado da casa, o que levou os investigadores a acreditar que o motivo do crime foi sexual e não um roubo. Anica morreu em consequência dos múltiplos ferimentos e do ferimento em seu pescoço. Devido à falta de sangue na cena do crime, acredita-se que suas mãos foram cortadas depois que ela já havia morrido. Por que alguém cortaria suas mãos? Possivelmente para esconder evidências, se ela tivesse lutado ou arranhado seu agressor. Então ela teria evidências de DNA sobre suas unhas, mas mesmo assim houve um DNA recuperado de seu corpo de qualquer maneira. Ele foi comparado com todas as amostras no Banco de Dados Nacional da África do Sul, mas não houve correspondência. A polícia interrogou os moradores da vizinhança para descobrir se alguém ouviu ou viu alguma coisa em comum naquele dia. As opções eram limitadas. Uma vizinha mencionou ter ouvido um grito por volta do meio-dia. Ela tentou verificar a origem do som, mas acabou se distraindo com o toque da campainha e esqueceu daquilo. Outro vizinho recordou que, ao sair para trabalhar por volta das 8 horas daquela manhã, notou os portões da frente da casa trancados e os cães no quintal. Mas ao retornar por volta da 1 hora da tarde, encontrou o portão destrancado e os cães presos na parte lateral da casa. Foi estimado que Anica foi assassinada entre meio-dia e 1 hora, provavelmente logo após a saída do entregador da farmácia. Os investigadores concluíram que não se tratava de um crime aleatório. Parecia algo muito pessoal. Assim, começaram a investigar as pessoas mais próximas a ela. A primeira pessoa que eles olharam como suspeito foi o ex-namorado de Anica, um jovem chamado Nico Venter. O casal havia terminado apenas alguns meses antes do assassinato. Os amigos dela disseram que as coisas estavam ótimas no começo do relacionamento e que Anica era muito feliz, mas com o tempo, o Nico se tornou mais ciumento e controlador. Ele não queria que ela tivesse amigos homens, não importava quanto tempo que ela os conhecesse. Ele era 3 anos mais velho do que ela e eles estavam claramente em lugares diferentes naquele momento de suas vidas. Então, decidiram que o melhor era terminar. Quando a polícia entrevistou o Nico sobre seu paradeiro no dia do assassinato, ele disse que trabalhou o dia todo como segurança de um cassino.
Ele também mencionou que ele e a Nika estavam se comunicando por mensagens de texto, mas ele não se encontrou com ela naquele dia. Mesmo assim, ele foi preso pelo assassinato dela alguns meses depois do crime. Quando se espalhou a notícia de que a polícia estava falando com o ex-namorado de Anika, o Nico, ele rapidamente se tornou um alvo da população. As pessoas falavam sobre como o tinham visto ser agressivo com ela no passado, como ele era controlador e basicamente isso era tudo o que precisavam saber para acreditar que ele era o culpado. Mas não importava o que o público pensasse. A verdade era que a polícia não tinha nenhuma evidência física para ligá-lo ao crime. Além disso, Nico tinha um álibi sólido. Ele estava trabalhando no momento do assassinato e havia imagens de câmera de segurança para provar isso. Além disso, seu DNA não correspondia à amostra que foi recuperada da cena do crime, então o Estado teve que retirar as acusações. Infelizmente para Nico, o dano já estava feito. Todos pensaram que ele tinha matado a Nika e ele começou a receber ameaças de morte. A comunidade ficou aterrorizada. O bairro na qual ela morava não era o mais seguro, mas a brutalidade do crime deixou as pessoas preocupadas. A polícia sabia que precisava obter respostas rapidamente, porque o público estava em alerta máximo. Foi mais ou menos nessa época que um inquérito judicial foi iniciado. Basicamente, essa era uma oportunidade de questionar qualquer um, considerando uma pessoa de interesse no assassinato de Anika, para ver se havia algum motivo para prosseguir com uma acusação de assassinato. Inicialmente, o ex de Anika, o Nico, e o pai, o Johan, foram chamados para testemunhar no inquérito. O vizinho que ele chamou para ajudar depois de encontrar sua filha testemunhou que não acreditava que Johan fosse capaz de matá-la. Ele era um pai muito amoroso que nunca apresentou problemas com a filha. Esse vizinho também testemunhou que acreditava que Anika participava de uma seita satânica só porque ela tinha pintado o cabelo de preto e começado a usar roupas escuras. Assim como Nico, quando a polícia soube que Johan era uma pessoa de interesse no assassinato de sua filha, rumores surgiram. Havia uma foto específica que circulou nas redes sociais, mostrando o Johan com um corte acima de seu olho, e todos acreditavam que ele se machucou quando matou a própria filha. Foi revelado que a foto foi tirada há mais de 4 anos e não passava de uma mentira. Uma terceira pessoa foi chamada para responder algumas perguntas no inquérito. Um colega de classe de Anika, Damian Treby, que ficou conhecido na mídia como Vampiro. Anika e Damian não eram muito próximos, mas estavam em alguns dos mesmos círculos. Damian tinha 18 anos e estava 1 ano à frente da Anika na escola. Damian testemunhou que, embora às vezes voltasse da escola junto com ela, ele nunca esteve dentro da casa dela. No dia do assassinato, Damian disse que foi à escola naquele dia, mas só ficou lá na parte da manhã. Ele brigou com a namorada e foi para casa mais cedo. Ele alegou que não estava nem perto da casa de Anika naquele dia. Nos dias após a morte dela, as pessoas na escola notaram que Damian tinha marcas de arranhões no pescoço e alguns se perguntaram se era ele quem matou Anika. Foi assim que ele apareceu no radar da polícia. Ele usava o nome Vampiro em uma rede social e a polícia encontrou uma mensagem na qual ele pedia para alguém um feitiço para se livrar de uma pessoa. Quando os investigadores descobriram essas mensagens, eles acreditaram que o assassinato poderia ter alguma ligação com um ritual satânico. No inquérito, foi revelado que Damian gostava de dissecar cobras e ele se interessava por bruxaria. Sua mãe também testemunhou que seu filho era um pouco rebelde e gostava de coisas sombrias, mas ele certamente não era um assassino. Em um ponto foi perguntado à mãe porque ela havia dado ao filho o nome de Damian, porque poderia significar demônio. Então, as pessoas começaram a criar algumas teorias em cima disso e que acreditavam que ele tinha, ou até mesmo a mãe tinha, algum envolvimento em rituais satânicos ou uma seita satânica. Damian tinha um álibi. Sua mãe apoiou seu álibi e o seu DNA não batia com o DNA encontrado na cena. Quando perguntado sobre como ele conseguiu aqueles arranhões no pescoço, que foi a razão pela qual ele foi entrevistado inicialmente, sua irmã gêmea testemunhou que eles tiveram uma grande briga. Enquanto a polícia olhava para Damian, uma outra pessoa se apresentou e confessou o assassinato de Anika. Ele tinha 16 anos e se chamava André Van Wyk, que atendia pelo apelido de Smiley. Ele foi acusado de assassinato, abuso sexual e mutilação.
A prisão foi uma surpresa para todos. Ele não tinha nenhuma conexão com a Anica, nenhum registro anterior e ele não estava no radar da polícia. André trabalhava como técnico de ar-condicionado e ainda morava na casa com seus pais. Ele foi ordenado a passar por uma avaliação psiquiátrica apenas para garantir que o que ele estava dizendo vinha de uma pessoa sã. Além disso, enquanto ele alegava ter matado a Anica, ele disse que não conseguia se lembrar de nada que aconteceu durante o assassinato. Então, eles esperavam recuperar algumas dessas memórias. Enquanto o caso contra André era construído, foi revelado que o DNA encontrado em Anica também não correspondia ao dele. Depois que André soube disso, ele começou a voltar atrás no que estava dizendo. Ele retirou sua declaração, dizendo que esteve em uma festa com álcool 2 dias e que antecederam ali a sua confissão. Então ele não sabia o que estava dizendo. Ele alegou que na noite anterior a ele entrar na delegacia para confessar, ele conheceu um homem e uma mulher enquanto estava em um bar. Esse casal disse a ele que se ele não confessasse ter matado a Anica, eles matariam todos que ele amava. Ele alegou que eles até sabiam os nomes e as escolas de seus irmãos mais novos. A polícia conseguiu retirar as imagens desse vídeo do bar daquela noite e eles encontraram o André falando com um casal na pista de dança. Mas eles só conversaram por alguns segundos antes de irem embora. Certamente não era o suficiente para ameaçar toda a família dele. Então, provavelmente, aquilo que ele disse foi uma invenção. Enquanto estava atrás das grades, aguardando o julgamento, houve algumas alegações perturbadoras feitas sobre André, em nome de seus companheiros de cela. Eles alegaram que ele havia admitido a eles que matou a Anica e enterrou suas mãos em um lugar especial. Ele também teria brincado sobre querer ser chamado de Smiley Mãos de Tesoura. Por fim, as acusações contra Smiley foram retiradas. Com sua confissão agora retratada e basicamente nenhuma evidência física para ligá-lo ao assassinato, não havia o suficiente para seguir em frente. Infelizmente, até hoje ninguém foi condenado pelo caso de Anica Smith, de 17 anos. Suas mãos nunca foram encontradas. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso muito estranho, a forma ali como ela foi encontrada foi realmente chocante e terrível. Então, que bom que eles têm um DNA e que logo apareça aí alguém, alguma coisa que, esse caso finalmente pode ter um ponto final, já que faz alguns anos já que ocorreu, e também para dar um encerramento para a família dela. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.